Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Nós começaremos aqui lendo os versículos 20 e 21. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Onde nós lemos assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Senhor, nós aqui, a tua igreja, clama a ti, Senhor, fala conosco nesta noite. Que tu possa, Senhor Jesus, verdadeiramente vir de encontro a cada coração que está aqui presente. A começar em mim, Senhor, nós te pedimos que os frutos desta palavra venham a se multiplicar a 100, a 1000, por um, Senhor. Queremos ser impactados pela tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de ler sobre o fruto da boca, o poder da língua. Quando nós lemos esses termos, nós estamos falando de palavras. Palavras. O fruto da nossa boca nada mais é do que palavras. As palavras que nós proferimos, as palavras que nós declaramos, as palavras que nós lançamos. Muitas vezes tão despretensiosos, muitas vezes sem, de fato, estarmos percebendo aquilo que estamos lançando. Nossas palavras são sementes, e elas podem ser boas ou más. Elas podem gerar vida ou gerar morte, como acabamos de ler. A morte e a vida estão no poder da língua. Ora, se eu falo coisas boas, então eu vou produzir um fruto bom, um fruto suculento, doce, um fruto que, de fato, vai saciar a minha alma com algo saboroso. Mas se as minhas palavras são más, eu também produzo um fruto amargo, porque está preenchido de palavras de desprezo, de destruição. Mas esse fruto amargo também vai me fartar. E quando eu penso num fruto amargo me fartando meu estômago, eu não penso em algo que me sacia, mas algo que me enche. Sabe quando você come uma comida pesada e você fica cheio, empanzinado? Então, o fruto mau, o fruto amargo, também nos enche. Mas nos enche de uma coisa ruim. As nossas palavras têm poder de gerar vida, de construir, de erguer, de abençoar. Mas as nossas palavras também têm poder de difamar, de amaldiçoar, de lançar um peso de morte e destruição. Será que nós temos prestado atenção nas palavras que lançamos? Com as nossas palavras, nós podemos abrir portas ou fechá-las. Com as nossas palavras, nós podemos construir sonhos ou destruí-los. Com as nossas palavras, nós podemos unir ou apartar, provocar uma separação. Com as nossas palavras, nós podemos exaltar o nome de Jesus, mas nós também podemos envergonhar o nome dele. E eu trago essa reflexão para nós hoje, para que nós prestemos atenção na responsabilidade que nós temos quando falamos algo. Porque quando lançamos uma palavra, ela não volta vazia, mas ela provoca um efeito. E é minha responsabilidade dar conta das consequências das minhas palavras.
É minha responsabilidade. Sejam esses efeitos bons ou maus. Às vezes parece que é muito mais fácil, né? Lançar uma palavra ruim. Parece que está na ponta da língua. Quando alguma coisa ruim acontece, é muito mais fácil soltar. Por que será que é tão mais fácil soltar um esbravejar do que lançar uma palavra de bênção? Quando estávamos orando aqui pelo Rio de Janeiro, a pastora Cláudia falou isso. É muito mais fácil eu reclamar do que está ruim do que eu declarar uma palavra de bênção. É muito mais fácil eu desistir. Ai, não me ouve mesmo. Para que eu vou falar de novo? Para que eu vou mostrar de novo o caminho certo? Quem é pai e mãe aqui sabe que para ser pai e mãe você não pode desistir. Você vai falar 1, 2, 3, 4, 10, 100 vezes, se for preciso, para que o seu filho acerte o caminho. Você não vai desistir. Mas, às vezes, a gente desiste. Por muito menos em outros relacionamentos, ou, às vezes, até com a gente mesmo. Às vezes, a gente desiste. E a Bíblia ela é recheada de exemplos para nós, tanto de palavras que lançaram e geraram vida, quanto de palavras que lançaram e geraram morte. Quando eu penso numa palavra de vida, a primeira palavra que eu penso está em Gênesis 1. Haja. Pela palavra criadora de Deus, haja luz. Haja água, haja mar e céu, haja sol, haja lua e estrelas, haja verdinhos, plantas, animais, haja homem, mulher e ouve. Pela palavra do Senhor, ouve. Bastou um simples haja. E tudo passou a existir. Que poder, não é? Que poder! E justamente porque o nosso Deus tem este poder de criar, é que nós temos um poder na nossa palavra. Afinal, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, não é à toa que ele fala aqui. Salomão colocou que há poder porque ele sabia. Ele conhecia esse Deus. E ele sabia que esse Deus gerava algo em nós que trazia poder. Então, porque eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, eu tenho um poder criador na minha palavra. E eu preciso, com temor, olhar para o que eu estou falando. Deus é tão perfeito em fazer a gente enxergar esse poder gerador da palavra, que quando ele enviou o seu Filho para consumar a sua obra na cruz por nós, ele deu ali para a gente um caminho para que nós nos reconciliássemos com ele. O pecado, e a gente tem falado muito de pecado esses dias, o pecado, ele separa o homem de Deus. Mas existe um caminho de reconciliação. E esse caminho é Jesus Cristo. E quando Deus mostra para nós o caminho, é pelo poder da nossa boca que nós geramos vida. A gente pode ver isso lá em Romanos 10. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha o poder gerador de vida aí. Quando nós encontramos a obra da cruz, quando nós de fato percebemos que Cristo veio, Ele morreu por mim e por você, e Ele ressuscitou, vencendo a morte, que era o preço que eu deveria pagar.
que era o preço que você deveria pagar, mas Ele pagou por nós. Quando nós entendemos que Ele fez isso e venceu por nós, nós temos acesso a uma nova vida com Ele. E nós apenas precisamos declarar. Apenas precisamos declarar: Jesus, eu sei quem Tu és. Eu creio na Tua obra redentora na cruz por mim. E eu abro meu coração para Ti. Quando nós fazemos isso com a nossa boca, há vida em nós. Há vida em nós. E uma vez reconciliados, nós somos feitos filhos de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Deus, aqueles que clamam pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, muitas coisas podemos fazer. Quando nós clamamos e declaramos o nome de Jesus, nós temos o poder de libertar, de curar, de transformar realidades. Não por nós. Não por nós, porque de fato sem Ele nada somos. Mas com Ele tudo podemos fazer. Com eles podemos lançar palavras de vida que mudam, que transformam realidades. Será que nós temos lembrado deste poder? Será que nós temos de fato aberto as nossas bocas e aproveitado toda a oportunidade que nós temos para declarar bênçãos? Há um poder na nossa palavra. E hoje, o que eu quero trazer para nós é justamente a gente parar e pensar: será que está na ponta da minha língua uma palavra de bênção? Por isso eu dei o nome dessa mensagem de Na Ponta da Língua. O que está na ponta da nossa língua? Precisamos ser intencionais naquilo que falamos. Sem desperdiçar as palavras ao léu, ao vento. Da mesma forma que há um poder de vida, nós lemos no provérbio que há um poder de morte. E muitas vezes, mesmo sem saber, nós declaramos morte. Nem sempre é de propósito. Há aquela coisa de propósito, quando a gente fica com raiva e fala: poxa, não tem? Às vezes a gente fala de propósito. Você é isso, você é aquilo, você não vai dar em nada. Às vezes a gente declara de propósito. É muito ruim, muito ruim. Mas às vezes a gente fala sem achar que a gente está jogando alguma coisa sobre alguém. E um dos maiores exemplos disso para mim na Bíblia é um cara que era um homem de Deus. Um cara que tinha experiências com Deus que talvez nenhum de nós aqui ainda tenha tido. Jacó. Alguém tem dúvida aqui de que Jacó era um baita homem de Deus? De que Jacó tinha fé? De que Jacó teve encontros e experiências com Deus? Ele teve o seu nome mudado. Ele passou de Jacó a Israel. Neto de Abraão. Poxa, não era um cara qualquer, né? Não era um cara qualquer. Jacó, mesmo sendo um homem de relacionamento intenso com Deus, teve um episódio que ele deu uma escorregada. Jacó estava saindo da casa de Labão, voltando para sua parentela, saiu com as suas mulheres, seus filhos, a família toda vinha viajando, quando no meio do caminho, Labão encontrou com eles. E Labão estava bravo com Jacó, porque Jacó saiu escondidinho. Escondido por quê? Não faltou motivo, né, gente? Não sei se todos lembram, mas Labão ele tinha passado a perna em Jacó várias vezes. Então Jacó pensou: poxa, o meu sogro não vai deixar eu sair, eu vou ter que fugir. Então ele conversou com as suas esposas e fugiu. E Labão
foi atrás dele e falou: poxa, Jacó, você não deixou me despedir dos meus netos, você não deixou me despedir das minhas filhas, você ainda por cima roubou as estatuazinhas de deuses que eu tinha. Poxa, você não está voltando para sua casa? Por que você pegou os meus deuses? Ele deve ter pensado: poxa, ele não serve outro Deus, por que ele está roubando os meus? Jacó tinha certeza que ele não tinha pegado. E Jacó não sabia que alguém de fato tinha pegado. E esse alguém era justamente a pessoa que ele mais amava na vida. Raquel, sua esposa amada. E Jacó prontamente responde, provavelmente querendo dar para Labão uma resposta assim, já para calar a boca de Labão, né? Em Gênesis 31, tá essa fala de Jacó. Gênesis 31, 32, se puder botar para mim. Gênesis 31, 32. Olha a resposta dele. Não está comigo, não. E ele complementa: que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor e, se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Sem saber, Jacó lançou uma palavra de morte. Sem saber, não foi proposital. Mesmo sem ser proposital, tem peso. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Às vezes a intenção do nosso coração nem é ruim. Jacó queria que Raquel fosse morta? Não. Talvez ele quisesse até dar um cala-boca no Labão, né? Talvez ele quisesse. Mas ele não queria que Raquel fosse morta. Sem saber, ele lançou uma palavra sobre a sua esposa. Se nós nos lembrássemos o tempo todo do poder da nossa palavra, certamente a gente falaria menos coisas da boca para fora. Seríamos mais intencionais no falar. Como alguém que verdadeiramente lembra que está semeando algo. Poderia aqui citar tantos outros exemplos. Jefité foi um cara que falou também. Ele falou: vou sacrificar a primeira pessoa que aparecer. Apareceu a filha dele. A gente faz, às vezes, lança umas promessas, umas sentenças, sem se dar conta de quem pode ser penalizado por aquilo. Se a gente abençoasse com a mesma intensidade e frequência, puxa, ia ser tão bom. E é isso que é aonde eu quero chegar. Por que não enchemos as nossas bocas de bênçãos e palavras de vida? E para a gente ter mais isso dentro da gente, eu quero dar uma passeadinha com vocês em alguns provérbios. E eu vou pedir para a Helena mudar a versão para nova versão transformadora. E a gente vai só dar uma pinceladinha em alguns provérbios. Ainda no capítulo 18, a gente pode ler do 4 ao 8. Esse a gente vai pensando. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como o riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas, e ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína, ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos, que descem até o íntimo de quem ouve. Olha o perigo, né? Quando a gente começa a ouvir um tititi, se você se deixar envolver com aquilo ali vai
vai te saciando e você começa a achar interessante falar besteira. Ou, puxa, isso aqui está me saciando. Olha o perigo. A nossa palavra ela não lança só morte para quem está ouvindo, ela não, também vai minando morte para a gente. A gente vai ter que lidar com essas consequências. Vamos para Provérbios 12. Provérbios 12, 6. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Eu quero ser dessa segunda turma aqui, né? Versículo 14. As palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Esse provérbio em especial me faz pensar em duas coisas. A primeira, as palavras sábias produzem muitos benefícios. Com a minha boca, eu posso abençoar. Se com a minha boca eu lanço palavras de vida, eu já vou estar fazendo muita diferença com a minha boca. Eu vou estar produzindo vida com a minha boca. Mas com as minhas mãos, eu também posso abençoar o trabalho árduo. E aí eu penso no trabalho das mãos. Então, eu posso ser um agente abençoador, não só com a minha boca, mas também com as minhas mãos. Com o meu doar-se, com o meu serviço, sendo um instrumento ativo de Deus. Uma outra interpretação que eu penso para esse versículo é: com as minhas palavras eu produzo muitos benefícios. E o trabalho árduo é recompensado. Ou seja, não desista de falar. Continue a falar. Continue a declarar bênçãos. Continue a orar por aquele familiar que ainda não conhece Jesus. Continue a declarar que o seu filho é inteligente. Continue a declarar que o seu marido te ama. Continue a declarar que você ama o seu marido. Continue a declarar. São palavras que a gente não pode deixar, não pode desistir. A gente precisa gerar. O árduo trabalho é recompensado. Não dê ouvidos quando o diabo falar para você: olha, desiste. Não vai dar certo, para de falar. Não está te escutando. Isso é mentira, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, se você lança uma palavra pautada na palavra, ela vai produzir vida. Ela não vai falhar. O nosso Deus não falha. E a palavra dele, através de nós, não falha. Seguindo em Provérbios 12, versículo 18, os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Versículo 25, a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Olha que versículo atual. Um dos males mais comuns em nosso meio são os transtornos da mente, da alma. Quantas pessoas estão ansiosas, deprimidas, em burnout? Quantas? Muitas. E acabamos de ler 2 provérbios que falam sobre a palavra do sábio trazer cura, sobre uma palavra de incentivo a animar alguém que está precisando. Uma palavra certa, na hora certa, muda toda uma realidade. Eu me lembro, nessa situação, do profeta Eli. Quando Ana, mãe de Samuel, estava ali triste, amargurada, deprimida, ela não estava nem querendo comer mais nada. Por quê? Porque ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E a palavra de Penina a penalizava. A palavra de Penina a feria a alma.
Era uma palavra que jogava dor. Era uma palavra que gerava morte no coração de Ana. E Ana não tinha mais para onde correr. Mas Ana correu para o lugar certo. Ana correu para o templo. E ali, quando não parecia haver mais esperança, ela se derramou diante de Deus. Ela expôs o seu clamor diante de Deus. E o profeta Eli observava Ana. E por pouco, o profeta Eli não lançou uma palavra de morte sobre ela. Porque quando ele começou a olhar, ele ficou, essa menina aí está embriagada, eu vou botar ela para fora. E ele foi lá para dar uma dura na Ana. Mas o profeta Eli ouviu o que ela tinha a dizer. E quando ele ouviu o que Ana tinha a dizer, ele sabiamente respondeu, ligando o que ela tinha pedido ao Senhor. Ele declarou paz sobre a vida de Ana. E ele falou, minha filha, eu vou ler aqui, 1 Samuel 1. Ele disse assim para ela, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vá em paz. Ele ligou, ele disse um amém para aquela oração e ele ainda deu a paz do Senhor. Ele declarou a paz do Senhor sobre a vida de Ana. E prontamente mudou. Aquela menina amargurada, aquela menina que não queria nem comer, ela respondeu, tomou posse daquilo. E a Bíblia diz que então, saindo dali, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. O poder da palavra transformando uma realidade. O poder da declaração da paz de Deus. Qual foi a última vez que você deu uma paz do Senhor para alguém? Que você declarou a paz do Senhor sobre alguém? Qual foi a última vez que você falou um Deus te abençoe para alguém? Sabe, há alguns costumes que a gente vai perdendo. E são costumes bons. Antigamente era comum os filhos pedirem a bênção para seus pais. Mãe, a bênção. Pai, a bênção. E prontamente lhes era respondido, Deus te abençoe, meu filho. Poxa, você sair de casa com Deus te abençoe, você começar o seu dia com Deus te abençoe, não é uma virada de chave? É uma virada de chave. Precisamos fazer. Precisamos abençoar. Abençoe a sua esposa, abençoe seu irmão, abençoe sua mãe, abençoe seu pai, abençoe seus filhos, abençoe seus vizinhos. Você pode falar no elevador, bom dia, Deus te abençoe. Já fui intencional na minha fala, não é? Vamos usar as ferramentas que Deus nos deu. Vamos usar aquilo que Ele nos deu. Nós parecemos que temos mais medo de abençoar do que de amaldiçoar. Quando a gente resmunga, manda às vezes até uma palavra feia mesmo, né? A gente não trava a língua, devia travar. Não trave a língua para dizer Deus te abençoe. Não trave a língua para abençoar, para manifestar a paz. Não trave a sua língua. Essa é a hora de estar na ponta da língua. Na ponta da língua, a paz do Senhor. Na ponta da língua, Deus te abençoe. Na ponta da língua, Deus vai mudar a sua sorte. Como que eu posso deixar tudo isso na ponta da minha língua? A Bíblia diz para a gente. A Bíblia diz tudo para a gente. Poderia ser um provérbio, mas não é, porque está nos evangelhos. O que fala lá no Evangelho de Mateus? A boca fala do que está cheio o coração.
eu preciso encher meu coração de bênção. Eu preciso encher meu coração de amor. Eu preciso encher meu coração de alegria. Eu preciso encher meu coração de paz. Eu preciso encher meu coração de Deus. Da palavra de Deus. Do convívio com Ele. É assim que vai estar na ponta da minha língua a palavra que é dele. A palavra geradora de vida e não de morte. É assim. Temos nos enchido de fato do que tem valor? Temos orado, nos santificado, lido a palavra com profundidade, procurando as revelações que o Espírito Santo pode nos dar. É assim. É assim que nós vamos nos encher. Em Provérbios capítulo 22, versículos 17 e 18. Nós lemos assim: ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução. Bom é guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Dedique-se o coração à minha instrução. Dedique o coração à minha instrução. Se essa palavra estiver impressa no meu coração, a ponta da minha língua vai estar cheia de palavras boas, de palavras geradoras de vida, de palavras transformadoras de realidade. E foi para isso que fomos chamados. Nós não fomos chamados para jogar palavras sem intenção ao léu. Podemos pensar aqui em diversos versículos. O próprio ide é um deles. Se a gente tem que ir e fazer discípulos, não é para a gente falar qualquer coisa. Temos que falar algo que de fato importe. Temos que pregar a mensagem da cruz. Temos que pregar o relacionamento com Deus. Temos que pregar uma vida de oração. Temos que pregar o que a palavra diz. Não é qualquer coisa. Deus nos chamou para abençoar. E toda essa palavra começou a se aquecer no meu coração justamente quando eu estava lendo Números 6. E Deus fala para Moisés assim: Moisés, diga para Arão que ele vai dar a bênção sacerdotal. E eu fiquei pensando, gente, que coisa interessante. Deus falou assim: o sacerdote precisa abençoar. Por que Deus falou isso? Porque Deus falou: Arão, você vai dar a bênção sacerdotal. Por quê? Porque nós fomos chamados para abençoar. Hoje em dia, não há mais um sacerdote que seja intermediário entre nós e Deus. Hoje em dia, nós somos sacerdotes. Cada um de nós tem acesso direto a Deus. Cada um de nós é chamado, portanto, a abençoar. E quando eu declarar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, eu vou declarar a proteção de Deus. Eu vou declarar que o rosto de Deus vai resplandecer sobre aquela vida. Eu vou declarar que Deus vai trazer transformação. Eu vou declarar que Deus vai promover vida. Nós fomos chamados para abençoar. Fomos chamados para abençoar. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós lemos assim: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberam bênção por herança. Respondam com palavras de bênçãos, porque você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar.
E é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós palavras de vida, que nós tenhamos essa intenção. Uma palavra de bênção que saia da sua boca hoje pode transformar uma realidade. Pode livrar uma vida da escravidão de pensamentos suicidas. Pode trazer paz a alguém que está ansioso. Pode trazer alegria a alguém que não tem mais razão na vida. Uma palavra de bênção sua hoje pode curar um enfermo. Não somos nós, mas é Ele através de nós. É isso que produz vida, é isso que produz transformação. Uma palavra de bênção hoje, saindo da sua boca, pode restaurar relacionamentos. Pode trazer liberdade aos cativos. Tudo pelo poder do nome de Jesus. E é no nome dele que eu quero abençoar hoje a mim e a você. E é no nome dele que eu quero ser abençoado por você hoje. Hoje é um dia de mesa, de comunhão, de Santa Ceia. Hoje é um dia de abençoar. Essa é a meditação que eu tenho para nós hoje. Eu quero te convidar a abençoar. Na bênção sacerdotal, o sacerdote deveria dizer: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê paz. Era uma bênção completa. Uma bênção que passava por proteção, uma bênção que passava por revelação de Deus, uma bênção que passava por paz, uma bênção que passava por bondade e misericórdia de Deus. É uma bênção completa. E essa bênção hoje é para mim e para você. Não apenas para nós usufruirmos dela, mas para nós declararmos e levarmos ela por onde quer que nós estejamos. Estamos vivendo dias em que aqueles que estão aí fora não estão declarando vida, estão declarando morte. Estão se enchendo de morte. Mas hoje nós vamos declarar vida. Hoje nós vamos proclamar mudança. E eu quero te convidar para ser esse agente abençoador, transformador. Eu quero lançar palavras de vida. Palavras que vão construir, edificar, transformar, libertar, curar, trazer salvação. Eu preciso ser um agente de Deus aqui na terra. Eu preciso ser um embaixador do reino de Deus. Nós precisamos. E esse é o chamado que Deus tem para mim e para você nesta noite. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, se você quer fazer esse compromisso com Deus. Se você hoje quer falar assim: Senhor, eu reconheço a sua obra na cruz. Senhor, eu já te declarei como meu Senhor e Salvador. Ou se eu ainda não declarei, eu quero declarar nesta noite. E eu quero fazer o compromisso contigo de lançar palavras de vida. Eu te convido a erguer a sua oração a Deus. Senhor, nós nada somos sem Ti. Nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti, Senhor Jesus. Nós te pedimos perdão por palavras, Senhor, que talvez sem intenção tenhamos lançado e tenhamos gerado morte, dor em alguém, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Somos falhos, mas sabemos que em Ti nós podemos aprender. Contigo, através da Tua palavra.
E hoje, Pai, nós fazemos esse compromisso de nos encher dia após dia das Tuas bênçãos, de nos encher dia após dia do Teu amor, da Tua vida, da Tua alegria, da Tua paz. De modo, Senhor, que na ponta das nossas línguas esteja a Tua palavra. De modo que na ponta da nossa língua saia primeiro a bênção de Deus e não a maldição. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar.